Há um momento na vida de toda pessoa que realmente muda tudo. Não é um acontecimento grandioso, não é um prêmio, um reconhecimento público, uma conquista financeira ou um relacionamento perfeito. A verdade é que a virada acontece bem antes de qualquer coisa externa. Ela surge no exato instante em que você percebe que ninguém virá te salvar, que não existe um responsável maior pela sua vida do que você mesmo, e que continuar esperando algo de fora é desperdiçar a única chance real de transformação, a mudança interna. Hoje eu quero te convidar a revisitar essa virada. Talvez você já tenha sentido, talvez esteja bem perto dela, talvez ainda nem tenha percebido que a sua vida está pedindo isso há muito tempo. Mas antes de seguir, eu quero te fazer uma pergunta séria. Você tem consciência de que está vivendo muito abaixo do seu potencial? Porque é aí que tudo começa. A virada interna só acontece quando você reconhece que do jeito que está, não dá mais. A maior prisão do ser humano moderno não é física, é mental. É a ideia silenciosa de que ele sabe o que precisa mudar, mas ainda assim não muda. Ele repete os mesmos padrões, se apega aos mesmos medos, faz as mesmas escolhas automáticas e alimenta distrações que roubam sua energia. A vida vira um ciclo de sobrevivência, não de evolução. E o mais doloroso disso tudo é perceber que a prisão foi construída por nós mesmos, com pequenas decisões que pareciam inofensivas. Cada vez que você disse, depois eu faço. Cada vez que adiou um sonho para lidar com urgências que no fundo não importavam. Cada vez que você aceitou migalhas em vez de exigir respeito. Cada vez que você escolheu a zona de conforto em vez do crescimento. Sem perceber, você foi empilhando grades ao redor da sua própria liberdade. E é por isso que existe um dia em que a vida te confronta. Um dia em que parece que tudo desmorona. Mas, na verdade, é o momento em que você finalmente enxerga. E nesse dia, você tem uma escolha: continuar vivendo num ciclo que te destrói ou virar a chave de vez. Talvez esse dia esteja acontecendo hoje. Você não muda sua vida quando encontra motivação. Você muda quando encontra a verdade. E a verdade dói. Ela revela que muitas das suas desculpas nunca foram falta de tempo, mas falta de prioridade. Ela mostra que você se preocupa demais com a opinião de quem não vive nem 1% do seu caminho. Ela escancara que você sempre soube o que precisava fazer, mas se paralisou pelo medo de dar errado ou pela ansiedade de não ser bom o suficiente. A verdade liberta, mas antes machuca. Porque ela te tira a ilusão de que o problema está lá fora. Ela te mostra que a força que você tanto procura está dentro, sufocada por camadas de autossabotagem, crenças limitantes e hábitos destrutivos. Quando você encara essa verdade e decide agir a partir dela, é aí que a virada acontece. Não é quando você lê um livro, assiste a um vídeo motivacional ou ouve alguém te dizer o que fazer. A virada nasce no momento silencioso em que você olha para dentro e diz, chega, eu assumo o controle daqui. E isso não significa ser perfeito, significa ser responsável. Assumir o controle não é prever tudo, não é acertar sempre, não é nunca falhar. Assumir o controle é aceitar que cada passo dado a partir de hoje será decidido por você, e não mais pela sua pressão, pelo seu passado, pelo medo ou por pessoas que não têm nada a ver com sua jornada. Significa decidir quem você quer ser antes de esperar que o mundo te trate como tal. A verdade é que a vida não muda quando você afirma que quer mudar. Ela muda quando você prova isso diariamente com ações pequenas, consistentes e inconvenientes. E por isso tanta gente nunca chega lá. Porque é difícil, porque exige desconstrução, porque exige abandonar a versão fraca, carente e insegura que você alimentou por anos. Mas justamente por ser difícil é que vale a pena. Porque toda dificuldade que te lapida
também te fortalece. A virada interna é o processo de matar o personagem que você interpreta para sobreviver e deixar nascer a pessoa que você realmente é. E isso acontece quando você se cansa de agradar todo mundo e finalmente começa a agradar a si mesmo. Quando você para de viver na expectativa do futuro e começa a mover o presente. Quando você entende que disciplina não limita, ela liberta. Quando você aceita que algumas pessoas não vão gostar da sua evolução. Quando você percebe que muita coisa que você chamava de amor era apego, muita coisa que chamava de amizade era conveniência e muita coisa que chamava de destino era escolha. E dói admitir isso, eu sei. Mas aceitar a dor da verdade é infinitamente melhor que viver um conforto que te mata aos poucos. O incômodo é o primeiro aviso de que a transformação está chegando. E talvez você esteja se perguntando, por onde eu começo? Comece pelo que você evita. Comece por aquilo que você empurra há meses. Comece pelo pequeno. Comece removendo e não adicionando. Remova hábitos que te sabotam, pessoas que drenam sua energia, lugares que te colocam para trás, conversas que te diminuem, rotinas que te aprisionam. Remova o excesso. A clareza vem quando o barulho diminui. A força aparece quando o peso desnecessário vai embora. Você não precisa revolucionar tudo de uma vez. Precisa apenas dar o primeiro passo consciente, um passo verdadeiro, um passo que mostre que você está pronto para liderar a própria vida. É esse passo que separa quem só fala de mudança de quem realmente muda. A partir desse ponto, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que não precisa esperar estar motivado para agir. Você age e a motivação aparece depois. Você entende que medo não desaparece. Ele só perde o controle sobre você quando você começa a caminhar mesmo tremendo. Você descobre que disciplina não é sobre força bruta, é sobre repetir as escolhas certas até que elas se tornem naturais. Você aprende que a vida recompensa quem decide por si mesmo. Que quando você se escolhe, o mundo te respeita. Que quando você assume o controle, a vida abre caminhos que você nem imaginava que existiam. Porque a vida sempre favorece quem age com intenção e coragem. E é nesse processo que um dia você olha para trás e se surpreende. Você percebe que aquele você antigo, preso em medos e desculpas, ficou lá atrás. Que seus padrões mudaram, que suas prioridades mudaram, que sua energia mudou, que suas relações mudaram. Você entende que a virada interna é tão poderosa que reorganiza a sua realidade inteira. Primeiro, lenta, invisível. Depois, clara e inevitável. O seu mundo externo começa a refletir a força que você construiu por dentro. E é por isso que muitas pessoas ao seu redor vão estranhar. Vão dizer que você mudou. Vão te chamar de frio, distante, estranho. E tudo bem. Quando você deixa de ser a versão fraca que elas estavam acostumadas, o incômodo é natural. A evolução assusta quem não está disposto a evoluir junto, mas você precisa lembrar, essa jornada é sua. Não viva para agradar quem não vai trilhar o caminho com você. Não se diminua para caber no mundo de quem se acomoda. A virada interna exige coragem para ir sozinho, exige força para quebrar crenças antigas, exige paciência para construir uma nova identidade e exige humildade para aceitar que evolução não é linha reta. Você vai errar, vai tropeçar, vai duvidar de si mesmo. Mas cada vez que você se levantar, a nova versão se fortalece. A virada é um processo contínuo, não um evento isolado. E quanto mais você avança, mais claro fica que você nunca precisou ser perfeito, só precisava assumir responsabilidade. Se você quer que sua vida mude, não espere condições ideais, não espere apoio, não espere segurança, não espere confiança.
A confiança nasce depois da ação, nunca antes. Comece inseguro, mas comece. Faça com medo, mas faça. A virada interna começa no momento em que você decide que sua vida não será definida por preguiça, ansiedade, procrastinação, trauma ou pelo que o mundo espera de você. Ela começa quando você coloca um limite. A partir de hoje, não aceito menos do que a minha melhor versão. Esse limite é o ponto de ruptura. E é o ponto que te coloca em movimento. E agora, antes de encerrar, eu quero que você reflita. Qual é a mudança que você tem adiado há meses? Qual é o hábito que você sabe que te destrói, mas ainda mantém? Qual é a decisão que você sabe que transformaria sua vida, mas você corre dela? Essa é a chave da sua virada interna. A mudança que você evita é exatamente a mudança que você precisa. A grande questão é, você vai continuar fugindo ou vai assumir o controle agora? Se este vídeo te despertou alguma coisa, comenta aqui embaixo qual é a virada que você quer fazer na sua vida. Isso ajuda você a firmar o compromisso e também mostra que você não está sozinho nessa jornada. Se esse conteúdo te inspirou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz essa mensagem chegar a mais pessoas que, assim como você, estão prontas para mudar de verdade. E lembra, a virada começa dentro. O resto a vida se encarrega de transformar.